Olá, queridos, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Gente, vamos lá, vamos colocar aqui a nossa energia na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Tá bom? Vamos lá, vou canalizar aqui uma mensagem para os inscritos do canal. É temporal, intuitiva e coletiva. Vamos lá. Aqui tá mostrando uma pessoa na sua vida que a espiritualidade não está satisfeita, que você tá mantendo isso. Você tá tratando alguém igual uma criança, ou tratando alguém como se a pessoa fosse, assim, extremamente incompetente, não tivesse capacidade de fazer nada sozinho. Tá fazendo alguma coisa aqui que ela tá insatisfeita. E outra, essa pessoa está fazendo isso para se aproveitar de você, né? Está na hora de impor um limite. A espiritualidade está mostrando aqui a hora de pôr um limite. A hora de sair dessa situação onde alguém se aproveita. Além de ser amigos falsos, podem ser situações onde as pessoas são falsas com você e você fica tolerando. Ele diz que você mantém uma pessoa na sua vida que ela prejudica muito você. Você sabe que ela precisa ir embora, mas você não impõe um limite. Você já enxergou as mentiras que ela conta. Você já viu quanto que ela é falsa. Você tá vendo que você não tá conseguindo co-criar muita coisa porque essa pessoa embaça tudo, né? Deixa tudo ali prejudicado. Vale mais você tirar essa pessoa e abrir mão dela, ficar sem ela, do que mantê-la ali até que ela possa te enforcar e finalizar. Tipo assim, até que ela possa acabar com você de vez. Parece que essa pessoa é como se fosse uma cobra no pescoço, assim, literalmente. Sufoca. E ela tem uma energia que eu não gosto. Dá até alergia. Autodisciplina. Tá na hora de impor o limite que essa pessoa precisa ir embora. Aqui diz que você pede aos mestres força e coragem para finalizar. Às vezes é filhos. Porque às vezes você tem filhos que eles simplesmente não querem crescer. E você precisa, né, continuar a sua vida, precisa fazer suas coisas, e aqueles filhos já estão com uma certa idade e ainda pensam que podem colocar tudo em cima das suas costas, né? Às vezes são filhos que já estão adultos, que precisam seguir com a vida deles e não estão fluindo, jogam os filhos em cima de você para ir viver a vida, enquanto você fica ali, né, tendo que sufocar a sua vida. Isso não faz sentido nenhum. Aqui diz que essa decisão, eu sei que é complexa, né? Mas você tem a espiritualidade com você, né? E você tem que confiar neles para você tomar essa decisão e entender que eles não vão te desamparar. Que eles vão estar ali na hora que você disser um não, na hora que você impor um limite, essa pessoa vai ter que entender. Que o universo quer cobrar essa pessoa das responsabilidades dela. E você está impedindo essa pessoa de encarar as responsabilidades que ela tem. Entendeu? Que ela tem. Ou seja, você acaba realmente impedindo aquela pessoa de ter o caminho dela. Aqui tá falando que realmente essa pessoa, ela tá sendo, aqui, mãe terra. A dinâmica é que essa pessoa tá sendo até mesmo, em alguns momentos, sufocada por você. Você tá impedindo aquela pessoa de fazer o que ela quer, ou de... Fica uma dúvida entre você estar sendo uma pessoa hiperprotetora ou a pessoa estar se aproveitando de você. Ou por você já não saber mais o que fazer consigo mesmo, você dedica a tua vida ao outro e esquece que você também tem os seus caminhos, né? Então há várias
várias tendências aqui a uma inclinação desse ponto. Temos a energia do raio rosa aqui também. E esse raio rosa, ele está iluminando muitas questões dos sentimentos, por trás disso, dessa ação, quais sentimentos que estão surgindo, né? Quais situações se escondem por trás dessa ação mais dominadora, mais insegura, né? Por que você tem medo de magoar essa pessoa e mandá-la, né, seguir a vida dela? Por que você também não está conseguindo? Quais dependências estão ali em cima, no seu campo emocional, entendeu? Qual obrigação você pensa ter com essa pessoa até o fim da sua vida que sobrepõe, né, as suas necessidades mais importantes, suas próprias necessidades, sua vida, enfim. Tem algo aqui que está sobressaindo ao mais importante, que é a própria vida. Tem alguma coisa que está por trás disso, né? A gente precisa trabalhar. Mestre Jesus. Carta do guerreiro e a carta do sumo sacerdote. Aqui tá falando que tá na hora de alguém realmente abrir mão, né, vamos botar assim, da convivência com uma pessoa específica, porque tá na hora de você se elevar, tá na hora de crescer, tá na hora de você focar, porque você tem um monte de coisa para fazer, além disso, né, do que você já tá vivendo, tem um monte de coisa pra você fazer além, e estamos perdendo tempo ainda com alguém aqui. Tá falando pra você ser destemido, ter coragem, manter-se firme. Você tem vontade de se libertar, você tem vontade de sair desse ciclo. Só não tá tendo a coragem. Que a carta do guerreiro, ela fala aqui que você precisa se manter firme. Às vezes as missões que a gente tem, elas realmente são difíceis, são fardos, muito pesados. Recorra ao grande mestre. Essa carta é inspirada no mestre de Jesus, que nos orienta, né, que a gente está ali em servidão, mas para tudo a gente tem que ter uma consciência, né, daqueles que estão se aproveitando, né, a gente tem que ter um discernimento ali, a gente tem que saber que tem que ter um limite, entendeu? Como é que eu vou colocar isso aqui, né? Porque, vamos botar assim, a energia do grande mestre fazia o bem sem olhar quem que ele estava fazendo. Mas ele perguntava se a pessoa queria ser curada, se a pessoa queria ser transformada, se a pessoa queria aquela mudança. Porque ele sabia que não adiantava nada você insistir em ajudar alguém que não queria ser ajudado, né? A pessoa tinha um caminho ali para passar por aquela questão, enfim. E aqui mostra, né, que você precisa entender que você não vai poder ajudar todo mundo. E alguém talvez você tenha que abrir mão para poder se escolher. Porque senão você vai sacrificar o teu processo também por alguém que já sacrificou o dele e não tá nem aí, entendeu? Você vai perder toda a tua jornada, todo o investimento que você teve no teu caminho de evolução. Veja além do que essa pessoa está manifestando, que essa pessoa ela tá colocando uma situação para você aqui que ela tá tentando impedir que você vá longe, entendeu? Para que você continue limitado como ela, uma pessoa que tem medo de tudo. Na hora de você realmente impor uns limites. E quando a gente fala sobre si mesmo, tá na hora da gente impor certos limites também. Porque às vezes a gente faz as coisas pelos outros, mas a gente tem que saber que para tudo tem um limite, né? Não tem condição de você fazer tudo por todo mundo e deixar com que as pessoas sejam impedidas de encarar um desafio, né? Elas precisam enfrentar as coisas, entendeu? Não fique tentando facilitar a vida de todo mundo, não. Né? Ah, porque você tá com peninha, porque você tá... Tem muita gente que não tá passando, tô não, meus caros. Né? Aqui a vida, ela é isso mesmo, é heavy metal. Às vezes a gente fica tentando impedir alguém de viver um sofrimento, você tá impedindo aquela pessoa de aprender a ser forte também. Então você tem que ter discernimento, saber discernir através da energia o que merece o seu esforço e o que não, tá bom? Tá falando aqui que tá passando do limite. Aqui diz que o passado ainda prende muito alguém. Às vezes a gente tem a questão dos pais, né? Às vezes você tem lá a sua mãe
e você quer salvar a sua mãe de qualquer jeito, porque você tá vendo que ela tá passando muita dificuldade, você quer ajudar a sua mãe, que é a ancestralidade. Tô usando a mãe, mas seu pai, essa família, fazendo de tudo para salvar aquele ente da família, porque você tem muita gratidão e você quer salvar aquela pessoa de qualquer jeito. Porém, aquela pessoa, ela não pode, vamos mudar assim, ela não pode simplesmente fazer com que você abra a mão da sua vida, entendeu? Para ajudar ela, não faz sentido. Vamos botar aqui os pais. Os pais, eles te deram a vida para que você fosse feliz e para que você fosse livre. Se eu ficar em todo momento tentando voltar lá nos meus pais para salvar eles e privar eles de tudo, eu vi uma publicação esses dias que falava sobre isso. Eu achei interessante porque abriu muito a minha mente. E outra que eu vi também, que me fez refletir, foi uma que falava assim: hoje a gente vê que os nossos pais são humanos e eles se abrem pra gente, falam dos problemas deles, e a gente esconde os nossos pra não preocupar eles. Só que assim, eu acho que eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei meio reflexiva sobre aquilo ali. Falei, cara, é uma coisa que a gente não deve fazer. Uns podem discordar, mas você não deve ser o psicólogo, o terapeuta dos seus pais. Ele deve fazer isso com um profissional, não com você. Porque o quanto de coisa que ele vai falar ali, você vai interpretar que a culpa é sua. Que o problema, você tem que resolver. Você não tem que resolver problema nenhum dos seus pais. E é isso. Eles te deram a vida para você ser livre, para você ser feliz, para você ir além deles, para você avançar além da ancestralidade, para você ser incrível. E quando você fica ali fazendo terapia dos seus pais, você vai apodrecer. Qualquer um que abre mão da própria para cuidar dos pais, mas me deram a vida. É uma coisa que a gente tem que ter gratidão e eles têm que saber separar isso aí. Você não foi um filho que nasceu para se tornar eternamente grato no sentido de se escravizar por aquilo ali. Não, ele escolheu colocar você no mundo. E ele teve você para que você fosse livre, não para que você fosse um servo dele eterno. Que isso? Não faz sentido algum negócio desse. Você não desonra eles. Um pai e uma mãe que age assim, tentando mostrar pra você é ingrato, você não vai fazer o que eu quero, tá doentão da cabeça. Não tá legal não, entendeu? Um pai que joga psicologicamente com um filho e faz com que, você não vai fazer isso, então eu não vou pagar. Você não vai fazer o que eu quero, então eu não vou te ajudar. Uma pessoa que joga assim, ela não tá fazendo a parada direito. Isso não é amor. Então a gente vem de gerações em que a gente foi muito adoecido com esse sistema aí, onde eles eram punidos dessa forma e punem. Isso não é amor. Então a gente tem que reprogramar os paradas. É claro que a gratidão é eterna. Sem ele, eu não estaria aqui, não estaria vivo. Mas a partir do momento que a pessoa me dá a vida e me trata desse jeito, me joga, despeja aquilo tudo ali como se eu fosse culpado pela vida da pessoa ser daquele jeito, tá tudo errado. Então a gente tem muito essa coisa com os pais. O pai te deu a vida para você voar, para você ser alguém incrível. Essas pessoas são adultos que têm que dar o jeito deles de resolver a vida deles. Você não pode ser o terapeuta dos seus pais. Eles têm que procurar um profissional para isso, para cuidar das feridas deles. Você não veio para cá curar ninguém. Eles já te deram a vida para você sair da gaiola e ser feliz. Fez o contrário disso aí não faz sentido algum, né? E a gente às vezes vê isso com os filhos também, porque às vezes tem filhos que pensam que você tem que segurar a barra deles até o talo. E às vezes seu filho tem 40 e tantos anos e não procurou um trabalho, não fez nada e você sempre ali. Tá errado também. Então aqui a jogada tá muito profunda. Tá na hora de você parar com isso. Algo corta as suas asas, poda você. Você pode estar numa posição de filho, pode estar na posição dos pais, você pode estar na posição dos avós, você pode estar na posição dos amigos, dos relacionamentos, não interessa onde você está. Onde a poda tem que saber que está na hora de subir, de se libertar, de se soltar. Essa poda está matando os sonhos de alguém, matando a vida de alguém. Isso precisa acabar. E você pode ser qualquer uma dessas esferas. Você pode ser aquele que está podando, mas você pode ser aquele que está sendo tolhido também. Então você precisa se entender onde que você está nesse jogo, ou você pode ser os dois numa reprodução de uma questão cíclica aí que você talvez nem tenha se dado conta. Isso acaba agora. A espiritualidade está falando assim, olha, não se apegue mais a esse comportamento. A vida que você veio viver, ela não é essa na gaiola. E a que você vive, talvez dentro da gaiola, não é para você passar adiante. E você também não tem que estar ali sem sair. Essa pessoa, seu filho não vai te salvar dali. Ninguém nos salva. Nós
temos esse herói aqui dentro e somos os responsáveis por essa ação. A mudança de nodos vai ensinar isso, né, ardendo para muita gente, mas é o que é. Então aqui nós estamos diante de uma situação da necessidade de libertação. A carta oculta diz o que te prende. Essa é a coisa. O que me prende? Dominar o outro. Não consigo soltar o controle. Quando na verdade eu não controlo nada. Eu posso estar até destruindo a vida de alguém. O que me prende? Ser controlado pelo outro. Mas e se eu disser, fulano não vai entender? Se eu disser que não precisa mais me ajudar? Se eu disser para minha mãe que não precisa mais, eu vou fazer isso sozinha, ela vai ficar muito chateada. Como é que pode isso, você não poder ter a sua vida? Tem alguma coisa errada ali, né? São feridas que precisam, assim, ó, de muita martelada para quebrar aquela crença, entendeu? Somos seres livres. A gente jamais pode deixar de honrar e agradecer a vida que os nossos pais falam sobre. Sem ela não estaríamos aqui. A gente honra, mas a gente não vai salvá-los. Acabou. São muitas visões disso aqui. A gente precisa aprender a se libertar. E aqui diz, a espiritualidade, ela está sempre com você. Às vezes aqui uma pessoa que é sensível demais ao outro não consegue aceitar que o outro, naquela idealização que ele criou, é uma pessoa que está tendo um ato tóxico, um ato ruim contra ela. Ou às vezes não aceito que meus pais, eles falham, porque eu coloco eles no pedestal, são perfeitos, não são, são humanos. Meus filhos não são perfeitos, são humanos, vão errar. E não adianta o que você fizer, se ele tiver um caminho diferente, ou tiver que passar por algum sofrimento, ele vai ter que passar, senão vai conseguir salvá-lo disso. E quando a gente aceita soltar o controle, a gente deixa que a nossa vida ela corra e a vida do outro aconteça também. A gente faz o melhor que a gente pode, a gente orienta, te ajuda, mas a gente não tem o controle das coisas. Isso é impossível. A única coisa que a gente tem controle é do que a gente faz. E se a gente está fazendo algo que está prejudicando alguém, eu tenho, né, o poder de parar com isso. E assim como alguém está fazendo mal, eu tenho o poder de parar também, de aceitar que a pessoa tem essa interferência total nas minhas escolhas. Uma leitura profunda, difícil, mas muito real, muito realidade da nossa vida humana. E que a gente vai demorar muito tempo ainda para poder entender que esse sistema opera assim há séculos, né? E o quanto que a gente tem que ir no martelinho ali, ó, sair dessa prisão. Prisão que foi colocada aqui, para que a gente entenda que é assim que tem que funcionar. Não é assim. Prisão relacionamento. Ai, não, se eu sair dessa situação, ai, fulano vai ficar muito triste. E você vai ficar ali apanhando, você vai ficar ali sendo humilhado, sendo traído. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto que as dependências, sejam financeiras, sejam emocionais, elas são tão grandes, mas tão viscerais, que elas não conseguem entender que elas merecem ser livres e felizes. É muito triste. É muito triste uma situação dessa. Porque ela se submete a coisas tão absurdas que não é uma questão de você julgar. Porque a pessoa está tão doente aqui e espiritualmente que você tirar aquela pessoa de escuridão é capaz de, não sei se até ela conseguir voltar a viver, vai demorar. Porque aquela pessoa, você vai tirar uma pessoa de uma escuridão que ela nunca viu a luz. E ela vai ficar assim, até com medo do que é bom. Porque aquilo ali é totalmente desconhecido. É muito triste, mas é uma realidade de muitos. E eles estão mostrando com clareza que tem gente que está preferindo sustentar a ilusão do que encarar a verdade na solidão. E não, gente, não tem caminho pior. Não tem caminho pior do que ficar escondido ali no sofrimento. Às vezes é preciso cortar laços para se proteger. Você tem esse direito. Você não está odiando as pessoas porque você está escolhendo preservar a si mesmo, cuidar dos seus sentimentos, cuidar de si mesmo. Você não está deixando de amar o seu filho quando você fala para ele, tá na hora de você voar. Você está amando, isso também é amor. Carta da ancestralidade, a carta da tesoura, ó. É a chave, a tesoura é a chave. O corte é a chave. Eu não vou repetir os padrões
de pai, mãe e seguindo ali. Eu agradeço tudo que me foi dado, mas eu mereço mais. E eu sei disso. E a espiritualidade, ela sabe disso também. E ela tá me mostrando ali a todo momento que eu confie nela, que eu tome as atitudes que são necessárias, que eu dê os passos que eu preciso, que eu me liberte. O chão vai estar ali para eu pisar. Eu não vou cair. Aqui diz que as mãos que vão te segurar quando você der esse salto, quando você fizer essa mudança, quando você decidir abandonar esse passado que tanto pesa, essa energia que tanto pesa, esse fardo. As mãos que te seguram são mãos de amor, são mãos espirituais, são as mãos de Deus. Não há por que você desconfiar. Você está vivendo uma realidade que não é sua e você tem tanto a viver, uma energia tão linda te esperando, por que você se coloca como se não merecesse? Abre essa porta, se permite continuar. A vida tem muitas coisas boas para vocês aqui, não desistam agora. Então aqui é uma mensagem difícil, profunda, mas é uma realidade. Além de tudo, dos filhos, dos pais, dos amigos, dos amores, nós temos o direito de estar aqui, de sermos livres, de sermos felizes. Esse é um direito que nós recebemos quando a gente nasceu. A gente veio para cá para isso. Ninguém veio para cá para só pagar e sofrer. Nós veio para mudar até mesmo o jogo. Para aqueles que vêm com fardos mais difíceis, a gente veio lidar com tudo isso, mas também se superar. Não pense que sua vida se resume a servir ao outro, não. As raízes, né? A gente precisa realmente ter raízes fortes, nutrir-se com raízes fortes, mas com aquilo que condiz, né, com a nossa alma. Se eu tô alimentando as minhas raízes aí com uma energia que só me prejudica, a minha árvore vai apodrecer, eu vou apodrecer, eu vou me enfraquecer e morrer. Carta da salamandra. Flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte a sua mente. Perceba as alternativas que o universo pode te apresentar. Olha como é que isso faz sentido. A gente não pode chegar, às vezes não consegue. Não é nem que não pode. A gente às vezes não consegue de imediato chegar para alguém e falar assim, olha, chega, vamos cortar isso aqui. Tem que ser uma coisa, né, aos poucos. Porque a gente tem que se acostumar com isso, também preparar aquela saída, né, pra gente poder viver. E o que o jogo ele tá tentando falar aqui nessa carta? Vá fazendo, nem que seja um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez, para se preparar para se libertar desse ciclo tóxico. E começa a prestar atenção, porque o universo, ele dá saídas o tempo inteiro quando a gente começa a dizer não para algumas pessoas. Ele começa a mostrar ali que é quando a gente fala não para elas, aquela vontade dela deixa de prevalecer e vem a minha. E aí vem um caminho meu, e aí vem uma porta, e aí é a hora de eu passar. E aí aquelas pessoas vão ficando para trás, aqueles obstáculos vão ficando para trás, e eu vou começando a ver que a vida ela vai se moldando conforme a minha vontade. Então eu começo a aplicar a lei da atração, a manifestação, a minha vontade na vida. E então tudo começa a viver ali, né, acontecer conforme o que eu tenho para viver. Eu deixo do outro de lado, que é a responsabilidade dele, é a missão dele. Então essa carta saiu perfeita, a carta das paixões. Aqui é uma carta que fala que a paixão ela vem, né, aquece o coração e tudo mais, mas sabe o que me veio intuitivamente na cabeça? Às vezes a gente se apaixona tanto, ama demais o outro e esquece de amar a si mesmo. É um amor avassalador que faz com que a gente entenda que não tem nenhum sentimento que sobrou pra gente. Pô, isso tem que estar errado. Eu não posso amar o outro mais do que a mim mesmo. Se eu amar mais o outro, eu tô me jogando no lixo. Que é isso? Então, preciso de alguma maneira impor um limite. Se eu tenho um sentimento que me descontrola a ponto de eu me negligenciar, eu preciso saber que naquele meu sentimento esconde alguma carência, alguma dependência. Eu tenho que conseguir passar de nível, eu tenho que conseguir subir em alguma coisa, entendeu? Quer se apaixonar por algo? Se apaixone por você, pela sua vida.
Pega essa potência de sentimento que você tem quando você conhece alguém novo, você fica numa empolgação, ou então você começa a fazer uma coisa nova, você é uma empolgação tremenda que você pode subir uma montanha em 10 segundos. Pega essa gana, essa força toda e entrega para si mesmo. Olha, você se apaixonar dessa forma por você, minha filha, você vai entender tudo que eu tô falando aqui. Porque nunca mais se olha para trás. Ninguém se sobrepõe à tua vontade. Nada é mais importante do que você, do que onde você quer chegar, do que as tuas vontades, do que o teu sentimento, do que a tua fé, do que teus planos, do que a tua felicidade, do que a tua liberdade. Então, é isso. A disfunção, né? Organiza os sentimentos aí, encara isso pra você, muda tudo isso daqui. Carta da estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para você se reconectar com a sacralidade da vida. Você tem que voltar a lembrar que você é um ser, literalmente, sagrado, que está aqui com uma missão e que você está perdendo o seu tempo crucial de vida tentando ajudar o outro a fazer o que ele tem que fazer sozinho. Ou então, tentando corresponder à expectativa de uma família ou de alguém que colocou um peso de um pensamento dele em cima de você, achando que você tem que ser aquilo ali que ele deseja. Não, você pode estudar outra coisa, pode trabalhar outra coisa, ou você pode não querer casar, pode não querer ter filho. Você pode querer além da expectativa de fulano que jogou o peso do que ele não conseguiu fazer em cima de você. É problema dele. É ele que lute. Desculpa, mas é verdade. É verdade. Leitura polêmica. Mas é uma verdade. Sabe o que é o contexto dessa leitura? Libertação. Eu, você, seus filhos e seus pais somos seres únicos que vieram aqui com um livre-arbítrio. E que a gente tem o poder de escolher um caminho. E aquele que se opor a isso, ele está agindo, né, fora do padrão ali, do que deveria ser. Quando ele decide se opor à minha vontade, e essa minha vontade é um caminho que eu tenho, uma coisa que eu reconheço, algo que me faz bem, me dá felicidade, ele está se opondo à vontade do divino em minha vida, porque o divino que está escolhendo, está mostrando aqui a minha direção, e aí fulano não quer que eu vá viver a minha felicidade. Não faz sentido. Não faz sentido. E é claro que essa pessoa ela vai começar a criar um comportamento negativo. Por quê? Porque ela está começando a ver que você não tá atendendo o que ela faz. Como se fosse uma criança mimada. Uma criança que não aceita não. E às vezes você vai ver pessoas de 50, 60, 70 anos se comportando desse jeito. Vai ver crianças se comportando desse jeito. Vai ver jovens, ver adultos que a gente olha assim, deveriam ser maduros e se comportam de uma maneira absurda. E você vai se deparar com isso. O que você pode fazer? Ir embora. Tem muito o que falar, assim, ir embora. Não é sua responsabilidade. A gente tem alguma coisa enquanto aqueles, né, que dependem, falando das crianças, né, porque tudo tem que, né, separar. A criança, ela depende de nós. Enquanto ela é nutrida por nós, a gente faz o melhor. A gente ensina, a gente molda de alguma forma aquilo ali para aquela criança ela entender que uma hora ela vai estar livre, ela vai ter que tomar decisões, né? Escolher caminhos. E a gente tem que saber muito bem como a gente está educando nossos filhos. Mas mesmo assim, se chegar num determinado ponto em que você vê, se seu filho já está grande, sua filha já está grande, e que ele escolheu um caminho diferente e você escolheu um outro na sua cabeça para ele for para outra direção, você vai ter que aceitar. Porque poder nenhum para impedir aquilo você vai ter. São seres livres também. Há tantas lições nessa leitura que nos fazem olhar profundamente para as nossas origens, né? Para como que a gente aprendeu, né, a ser humano na Terra e o quanto de coisas a gente é impedido de viver, quantas vidas a gente deixa de ter, assim, as nossas vontades. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que me falou sobre uma questão e eu estava reflexivo. As pessoas da nossa vida, na maioria das vezes, né, nossa família, nossos antepassados, eles também tinham sonhos de viajar de avião, de morar numa casa boa, de ter várias coisas, de ter feito várias coisas, sido livre, né? E aí você vê os filhos não conseguiam fazer, e aí ficou chegando uma sequência até que papapá, chega alguém que quebra aquele ciclo.
aquele que vai conseguir morar numa casa boa porque não vai pensar daquele jeito, ou aquele que vai conseguir viajar porque não vai pensar daquele jeito, aquele que vai decidir sair daquela roda infinita de escassez, de sofrimento, né, de limitação. E aí a gente olha para trás e a gente faz uma reflexão profunda. É muito triste olhar para os nossos familiares e para o passado, sabendo que eles não conseguiram, talvez não tiveram mesmo muitas oportunidades de fazer coisas diferentes com a vida deles, e que eles estão numa certa idade, às vezes agora, aí você olha, eles queriam ter feito isso, queriam ter sido aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Qual a reflexão que a gente tira disso? Cara, eu acredito que em muitas realidades ali, as pessoas até tiveram oportunidade de ser diferente, mas a mente, ela já estava tão limitada que realmente estaria quase que impossível que aquela pessoa visse uma esperança, ela visse uma esperança no caminho. Quando eu falo sobre mim, eu penso, eu não quero me tornar aquela pessoa que lá na frente, quando eu já estiver numa certa idade, se a vida me desse o privilégio do envelhecer, eu sei aquela que eu falo pra você, eu queria ter feito tanto isso, queria ter feito isso, queria ter sido aquilo. Não. Eu, hoje, pensando assim em 2025, olhando lá pra frente, sendo aquela pessoa que eu vou falar pros meus netos, bisnetos e sei lá quem mais que estiver lá, o ET, olha, eu queria ter feito tal coisa, eu queria ter feito, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu não queria ter sido, então eu não vou ser. Eu já tenho essa consciência hoje. E muitos podem ter essa consciência hoje também. Para olhar lá na frente e você não ter arrependimentos. Você não tem aquela angústia de não ter tido uma vida viva. Entende? Aqui tá te dando isso. Olhe para essa situação. Aceite que você merece ser feliz e corte o que precisa ser cortado. Nenhuma dessas pessoas está podendo te limitar. É você que está aceitando o limite. As rédeas, os muros, as grades. Quando você confia na espiritualidade, numa força maior que governa tudo isso aqui, você entende que você está com um aliado muito forte. E ele vai abrir, ele vai derrubando esses muros todos para que o seu caminho você consiga enxergar e que você não olhe para trás. Sei que é uma leitura difícil, para muitos não vão entender, não vão aceitar, porque vão refletir isso profundamente, mas é o recado que me foi passado. E eu espero que, de alguma forma, vocês entendam que cada um de nós tem uma missão. E é de praxe que o sistema mande pessoas no caminho, às vezes como os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, para tentar nos limitar, para que essa missão ela não seja atingida. E que quando você vê dessa forma, você entende que ninguém pode segurar alguém que deseja vencer. E se essa pessoa é você, receba esse recado com muito carinho, que ele possa abrir a sua mente, independente da idade que você esteja, e que possa ajudar você a dar os passos que você precisa para se lembrar que você veio para cá para viver também, tá bom? Receba essa leitura com muito carinho, com a mente aberta, uma leitura temporal, aberta para aqueles que quiserem refletir, para aqueles que quiserem pegar essa mensagem, para aqueles que não, gratidão também, que não ressoar gratidão também, porque que bom que não ressoa, porque você está tendo um privilégio de vida, né, de estar livre em meio a um sistema que é tão limitador, tão castrador. Então é isso, gente, muita gratidão a todos, um beijo enorme e até a próxima, tchauzinho!